Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a vida vitoriosa segundo Deus. E é a palavra de Deus que nos diz, no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 1 a 9, o seguinte: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Não sabemos que a palavra de Deus não tem como propósito único falar daquilo que Deus realizou no passado, mas sim, com base naquilo que ele fez no passado, ajudar-nos a saber o que ele pode fazer no presente. E nesse primeiro capítulo de Josué, encontramos o povo de Israel às portas de Canaã. Um Deus fiel havia conduzido o seu povo escolhido pelo deserto e, em sua misericórdia, estava revelando ao servo Josué que havia chegado a hora de uma promessa antiga, feita há 700 anos, se cumprir. Também eu quero te dizer que aquilo que você esperou a vida inteira está para se realizar. Chegou a hora de cruzar o Jordão. Toda a história de libertação, salvação, construção do templo e tomada de posse da terra começa com Josué 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. A voz de Deus é ouvida quando alguns princípios são seguidos. Primeiramente, é necessário que, de fato, queiramos ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, para ouvir a voz de Deus, é necessário que sejamos pessoa de oração. A oração é mais do que falar, mas é ouvir. A verdadeira oração é pedir ao Pai que dê ao Filho aquilo que ora, aquilo que esse não sabe pedir, de modo que, ao orar, experimente o Pai orando em seu coração. Em terceiro lugar, ouvimos a voz de Deus quando não nos precipitamos em nossas decisões. Em quarto lugar, ouvimos a voz de Deus quando vivemos em santidade. A Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. Em quinto lugar, ouvimos a voz de Deus quando lemos as Escrituras. Em sexto lugar, ouvimos a voz de Deus quando buscamos o silêncio. A palavra de Deus diz no Salmo 25, 12: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Toda a história de Canaã começou com esse fato maravilhoso, descrito no primeiro versículo de Josué 1. Falou Deus a Josué: Não tome nenhuma decisão sem antes se certificar de que o seu coração discerniu qual é a vontade de Deus.
E é justamente pelo fato de Deus ser soberano que avançamos na vida, confiando em sua capacidade de governá-la, de fazer com que seus planos eternos se cumpram e a nossa ação na história, quando sujeita à sua vontade, dê frutos para a eternidade. Está escrito em Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aquilo que nós fazemos nessa vida contará para a vindoura. Pense que nunca mais você terá a oportunidade de servir a Deus na circunstância em que atualmente se encontra. O que quer que você seja, o que você deseja fazer, faça agora, porque não importa a sua idade, é mais tarde do que você imagina. Chega, pois, um momento em que encontramos a nossa relação com Deus algo como o que é descrito no 2º versículo de Josué 1. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meu irmão e minha irmã, o que você está adiando em sua vida? As promessas de Deus na sua palavra, mais cedo ou mais tarde, se cumprirão. Sua espera por esse dia, porém, deve ser ativa, cheia de santa disposição e não passiva. Levante-se agora e passe o Jordão. A vitória vem de Deus. Parece tão óbvio dizer que o cavalo tem 4 patas, mas muitas vezes esquecemos o óbvio. Por 2 motivos. Por nos sentirmos temerosos diante dos nossos adversários e por sermos pouco agradecidos a Deus após a vitória. Compreender que a vitória vem de Deus torna-nos destemidos. Deixamos de ter medo. Feliz é aquele que vive na força da promessa do versículo 9 de Josué 1. O Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quando sabemos que a vitória vem de Deus, podemos dizer aos Golias da vida: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Josué encontrou coragem para cruzar o Jordão e enfrentar os terríveis cananeus, os gigantes da terra, porque viu os obstáculos todos da perspectiva de um Deus que faz aliança de amor com os homens. E este é o grande desafio do cristão: aplicar o que sabe de Deus às terríveis e surpreendentes batalhas da vida. Geralmente, pensamos que haveremos de sair do estado de desânimo apenas orando. Orar, é claro, é fundamental, mas seguimos um Deus que nos chama para pensar a fim de que apliquemos tudo o que sabemos sobre Ele à vida. Tudo que Josué tinha que fazer era trazer constantemente à memória o fato de que Deus lhe garantira dar a vitória. Crer que a vitória vem de Deus é fundamental para que cruzemos o Jordão. Saber que a vitória vem de Deus também torna o nosso coração repleto de gratidão e livra-nos do perigo de sermos derrotados depois de alcançar a vitória. Em Josué 1:2, vemos que entre nós e os nossos sonhos há sempre um Jordão. Vivemos em um mundo caído, derrotado pelo pecado. Devemos saber que sem lutas não se conquista nada nesta vida que vale a pena. Isso faz com que, em absoluta dependência de Deus, preparemo-nos para essas lutas e não nos surpreendamos quando irromperem diante de nós. Há obstáculos em nossa vida que poderíamos chamar do nosso Jordão pessoal. Às vezes é uma pessoa, ou uma prova que temos que fazer, ou uma deficiência física ou emocional que precisamos superar. Às vezes é a falta de recursos. Enfim, há um sem número de situações que tentam impedir o nosso caminho rumo a Canaã prometida. Mas vale a pena destacar que no versículo 2, Deus mostrou a Josué apenas o Jordão.
Deus só lhe mostrou o problema, não a solução. Revelou ao seu servo o que ele deveria fazer e não como poderia fazer. Chegamos à conclusão de que Deus, quando nos manda atravessar o Jordão, não aponta para alguma espécie de ponte que qualquer um pode cruzar. A ponte de Deus é a fé em sua palavra, que é suficiente para o cristão, mesmo e principalmente na ausência de qualquer recurso humano. E eu te digo, sempre há um Jordão a ser atravessado. Mas o que é o Jordão para aquele que lançou os fundamentos da terra? Vamos ver os nossos sonhos se realizando, sejam eles na área familiar, profissional, sentimental ou em qualquer outra área da nossa existência. Que o Espírito de Deus use da riqueza dos nossos diplomas, cursos, dons, talentos e experiências para a glória de Deus. Não há nada mais glorioso do que o Senhor Jesus abraçar por meio dos nossos braços, falar por intermédio da nossa boca, ser visto graças ao nosso caráter. Quem assim vive, um dia haverá de ouvir: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. E assim, nesse dia de hoje, que você também tenha a certeza, ou melhor, a convicção de que você também irá viver os sonhos que Deus tem para a sua vida. Porque Josué, ele apenas obedeceu aquilo que o Senhor havia lhe dito, que era para cruzar o Jordão. E que você também tome essa decisão. Cruze o Jordão da sua vida em nome de Jesus. É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes nos sentimos tristes, desanimados, até achando que o Senhor nos deixou ou nos abandonou. Mas nós queremos, neste momento, assumir o compromisso de ouvir a Tua voz, meditar na Tua palavra, obedecer fielmente, Pai, ao Senhor e às Escrituras Sagradas, porque temos a convicção de que a nossa vitória vem do Senhor e que a partir do momento em que fizermos exatamente tudo aquilo que a Tua palavra nos diz, nós receberemos de Ti as bênçãos, as vitórias e os nossos sonhos se concretizarão em nome de Jesus. Amém? Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.